Este é o programa Media Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa Media Marketing do UOL. Aqui no programa, a gente bate um papo com pessoas das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nessa semana, no que a gente pode chamar de começo da terceira temporada do Media Marketing, a gente recebe a Gabriela Onofre, que é a CMO, né, a chefe do marketing da Único AidTech. Tudo bem, Gabriela? A gente agradece muito a sua presença no programa. Antes de começar, mas já começando, eu queria que você me explicasse para a gente o que é a Único. Então, a Único é a maior AidTech do Brasil. E o que é uma AidTech? É uma empresa de tecnologia que gerencia a identidade digital. Por que a identidade digital é tão importante? Porque a gente tem uma série de transações e coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente precisa se identificar, a empresa precisa saber que você é você, e você precisa estar protegido de que é você que está consumindo aquilo, você que está entrando naquele serviço. Eu sempre costumo dizer, se a gente parar para pensar as coisas que a gente vive no dia, na nossa vida, quando você vai lá abrir um banco, o banco precisa saber quem você é, uma conta no banco, ele precisa saber onde você é, onde você mora, algumas informações sobre você. Você vai fazer uma transação, às vezes uma transação que tem um valor grande, ele precisa saber se é você que está lá do outro lado. Quando você vai fazer um check-in de algum serviço, né? Ou você vai receber um delivery na sua casa. O entregador precisa saber se está entregando para a pessoa correta. Enfim, tem uma série de, né, você está hoje em dia com o mundo digital, a gente tem consultas online, a gente está fazendo aulas online, a gente precisa saber, é o aluno que está ali do outro lado, aquele é o paciente que eu estou atendendo, aquele é o médico que vai me atender. Então, tem uma série de relações, de coisas que acontecem no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas a gente precisa identificar. Então, o que a Único faz é que ela põe a tecnologia a serviço das pessoas e das empresas para que essa relação seja uma relação segura, uma relação de confiança e uma relação simples, sem burocracia, sem papelada, sem ter que gastar tempo para poder ter acesso a esses serviços. Antigamente era só login e senha, né? E ainda a senha ainda são, às vezes, as mais simples possíveis, né? Na verdade, a Único que faz uma evolução disso, né? Você passa a ter outras formas de identificar as pessoas, não só com uma senha simples, às vezes. Exato, porque a gente usa a tecnologia de biometria, né, que é o reconhecimento facial, que para as pessoas é uma coisa muito natural, né? Eu falo, para a gente é uma selfie, mas por trás daquela selfie tem muita segurança. As próprias senhas hoje são, né, elas são um canal de segurança, mas que são inseguras. Quantos de nós não colocamos, né, data de nascimento, nome do filho, coisas que uma pessoa que quer se passar por você pode facilmente descobrir. E quando a gente usa tecnologias de biometria, que é isso, o que é biometria? O que tem no meu corpo que é só meu, né? Então, reconhecimento facial, só eu tenho essa minha carinha, e nessa combinação de pontos da minha cara, eu consigo saber que eu sou eu. Eu posso ter até uma irmã gêmea, mas se ela tiver alguma coisa diferente, ela não vai se passar por mim. Então, a gente usa tecnologias novas, e hoje a biometria podem ser várias, acho que as tecnologias vão evoluindo, mas o nosso grande diferencial é colocar a segurança em primeiro lugar para que essa relação seja de confiança. Eu costumo dizer que a Único é esse elo de confiança entre a empresa e as pessoas, e aí a gente acaba protegendo a identidade das pessoas. Pra você ter uma ideia, a gente evita uma fraude a cada 5 segundos na Único. Então, é um benefício enorme para todos nós, como pessoas e consumidores de serviços. Aproveitando isso, você falou de como a empresa evita fraudes, né? No ano passado, em 2021, em agosto, vocês receberam um aporte de mais de 600 milhões de 2 fundos, né? E a empresa se tornou um unicórnio brasileiro, uma empresa que vale mais de 1 bilhão de
de dólares, né? Quanto que a pandemia acelerou esses negócios, porque a gente partiu muito mais para o digital, né? Muita gente que não era acostumada a mexer com negócios digitais passou a trabalhar com isso, né? Em vários momentos do dia a dia, né? Quanto que vocês tiveram que se adaptar a esse momento de muitas pessoas entrando no mundo digital, e como que a empresa, qual a importância da atuação da empresa hoje em dia para as outras companhias que lidam com esses consumidores do dia a dia? Eu acho que mudou o dia a dia de todo mundo, né? A gente começou a trabalhar no digital, pedir comida no digital, a gente não podia sair de casa, então, realmente a pandemia acelerou a transformação digital. E a gente passou a consumir mais coisas, serviços, né, de maneira digital. Então, o fato da Único estar preparada para isso fez com que a adoção da nossa tecnologia fosse exponencial. Então, hoje a gente tem mais de 1.000 clientes. Provavelmente, as grandes empresas do Brasil, muitas, né, provavelmente as grandes estão trabalhando com a gente trabalha com os grandes bancos, fintechs, indústrias, varejos. As marcas que você conhece, por trás elas devem ter a gente como um autenticador. Por quê? Porque era isso. Por exemplo, a gente tem um produto de admissão digital. Antes da pandemia, a empresa falava, ok, Gabriela, você está contratada. Traga aqui no DP todos os seus documentos, a gente vai te receber no dia tal. A gente teve que contratar as pessoas virtualmente. E não tem mais DP, não tem mais malote, não tem, né, não tem mais tudo isso. A nossa tecnologia estava pronta. O que é um dos nossos produtos, é o Único People? Como é que o RH usa isso? Ele manda um link para você, né? Então, Gabriela, você está contratada na Único. Eu subo todos os meus documentos, tirando uma foto da minha casa, do meu celular, e o RH recebe lá. Gabriela está com todos os documentos, pode ser admitida. Então, a digitalização acelerou a necessidade. Muitas empresas diziam, é bacana, isso realmente, a experiência para o funcionário é muito melhor, mas eu ainda tenho alguém para fazer isso aqui. À medida que a pandemia nos afetou a todos, as empresas todas correram para, né, ter um serviço mais simples, mais confiável, menos burocrático, e a gente estava com a tecnologia pronta. Definitivamente, o que aconteceu é mais clientes, a gente está servindo a mais pessoas, a gente tem muito mais serviços. Então, por exemplo, a assinatura digital foi um serviço que também teve um crescimento exponencial. De novo, por que passar um papel de uma pessoa para outra se você pode fazer isso de uma maneira eletrônica, com reconhecimento de que você estava lá, com autenticação, que você é você. Então, não foi só uma quantidade de novos clientes, mas aceleração de novos serviços. Recentemente, também as pessoas passaram a se preocupar mais com as suas identidades digitais, né? Teve uma discussão recente sobre se as pessoas iam ser identificadas na rua por câmeras de segurança, etc. e tal. No Brasil, a gente tem a LGPD aprovada em 2020, que ainda não decolou entre as empresas, porque a autoridade de dados, né, não começou a aplicar as multas, né? Do lado do consumidor, né? O que a gente olha para a Único e vê o que a Único pode ajudar a gente nessas questões também? Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que a Único não faz vigilância, né? Então, toda vez que eu vou fazer um reconhecimento facial, é com com o seu consentimento, e através do nosso cliente. Então, você, quando vai abrir uma conta de um banco, que hoje pode ser aberta só com uma selfie, você assina, né, um consentimento, você assina a política de privacidade, e você sabe que aquela selfie é o que vai te permitir fazer aquela transação. Além disso, a Único tem como premissa básica a segurança e a privacidade. O que a gente quer e o que a gente está construindo? Esse ecossistema digital em que você, cidadão, você é o dono dos seus dados. Você é o controlador. Eu sou apenas esse elo de ligação que o que a gente quer construir no futuro é o que você
quer abrir uma conta ou quer assinar um aluguel, você vai só dizer, ok, eu quero que passe essas informações, e a Único vai passar apenas as informações necessárias para aquela transação. Eu costumo dizer, né, que é como o cofre do banco, sabe, que tem a chavinha do gerente e a sua. Aqui os seus dados estão protegidos, né? Você tem uma chavinha e a gente tem a outra. Então, a LGPD de verdade, acho que é um grande avanço para a sociedade. A gente, às vezes, tem claro, as empresas tiveram que se adaptar, acho que tem um processo aí de preparação para que a gente possa devolver esse controle de dados para os consumidores, mas a gente vai ver, a gente acredita que cada vez mais os consumidores vão estar cientes dos seus dados, e a LGPD, então, por isso é muito boa, porque o que ela regula isso, né, que o dado é seu, que você tem o direito à transparência, você tem o direito a entender onde que estão os seus dados. Então, de verdade, acho que a gente não pode ver a LGPD como uma coisa assustadora. Acho que ela vai ajudar muito a que as pessoas tenham ciência dos seus dados, e que o dado, no fim, é uma coisa muito boa, né? Ele está tirando burocracia, ele está te protegendo de que outras pessoas usem ele indevidamente. Então, se for bem gerenciado, que é isso que a gente está aqui para fazer, isso vai devolver o controle para você, consumidor. Até a questão do marketing, né? Não adianta a gente que não tem cachorro receber um monte de anúncio de loja de animais, né? Eu acho que isso também é positivo para o consumidor, né? A gente vai receber o anúncio que interessa para a gente, né? Fica muito mais fácil de identificar o consumidor certo para aquela marca específica, né? Isso é bom para todo mundo, no final das contas, né? O que eu acho que hoje a gente tem, né? A gente sabe que se você provavelmente é o dado, né? Se você não está pagando por aquele serviço, você provavelmente é o produto. O que a gente quer fazer é o contrário, né? A gente quer que você tenha a ciência para que esses dados estão sendo trafegados. Então, você vai comprar um carro, por exemplo, a gente tem um produto aqui, que é o Único Auto. Você vai comprar um carro, a gente sabe que você está comprando aquele carro. A gente vai te perguntar na transação, você quer receber ofertas de seguro? Sim ou não? Se você falar não quero, você não vai receber. E se você falar quero, bom, eu já tenho aqui a sua CNH, os seus documentos, eu vou passar para o segurador apenas os dados que você me consentir que eu posso passar, e que isso vai te ajudar a melhorar esse teu processo de escolher um novo seguro. Então, eu acho que, né, para onde a Único está indo e o que a Único quer proporcionar é exatamente isso, que o controle fique com você, e que você decida, baseado nas suas ações, se os dados vão ou não ser compartilhados. E para que isso tem que ter valor, né? Eu não quero ter que correr atrás de 5 seguradoras, tem um valor ali percebido para mim. Eu já tenho a minha CNH que eu tive que dar, porque quando eu entrei na empresa, eu tive que mostrar meu documento. O documento já está lá, não preciso correr atrás de novo. Quantas vezes a gente começa tudo de novo? Eu vou alugar um apartamento, tudo de novo. Eu vou entrar num emprego, tudo de novo. Você corre atrás de todos aqueles documentos, todos de novo, sendo que os documentos você poderia ter eles num único lugar, que é essa carteira digital que a gente quer criar. Legal. Aquela coisa de ter que escanear tudo de novo, né? Hoje não tem mais scanner, aí tem que tirar foto, aí tem que cortar foto, aí a leitura não fica boa, aí tem que mandar de novo, aí volta, aí pede login e senha, aí vai para o outro e-mail que a gente não acessa mais, aí fica uma loucura. Aí você fala que senha que era mesmo, esqueci a senha agora. Deixa até de usar alguns serviços por causa disso, né? Fala, não quero mais saber, não quero mais mexer nisso, porque toda vez a gente tem que pedir uma login e a senha, né? Exato, o que a gente quer é que essa transação seja simples, só que ela tenha que ela seja confiável, que ela esteja lastrada com segurança, que ela respeite os teus direitos como titular. Então, é para isso que a gente existe.
Legal. Você falou um pouco de para onde a Único está indo, né? Você recentemente foi para a Estônia, né? É um país que investe há mais de uma década em inovação e tecnologia e hoje é referência nesse assunto, né? O que mais de legal você viu lá e que em breve a gente vai usar aqui também? Olha, a Estônia é a nossa grande inspiração. Então, quando eu falo dessa centralização, né, a identidade no único lugar, sem você ter que correr atrás dos dados de novo, a gente vê isso muito fortemente lá. Há 30 anos eles começaram a transformação da sociedade digital. Hoje, para você ter uma noção, 99% de todos os serviços, tudo que os estonianos fazem é digital. O imposto de renda é digital. Você fala, o nosso também é, mas você fica lá, eu fico uma tarde fazendo imposto de renda. Como é que é na Estônia? Os dados, o governo já sabe quais são os seus dados. Então, você recebe o imposto de renda, e aí você, em 3 minutos, você revisa e fala, ok, é isso mesmo, os dados estão corretos, em 2 semanas você recebe sua restituição. Você vota de casa. Eles votam, e por que o voto é seguro? Porque você pode votar quantas vezes você quiser até a eleição terminar. Então, se vem aqui alguém tentar fazer um voto de cabresto, não vai adiantar, porque eu posso mudar meu voto. Enfim, você, o médico, uma coisa maravilhosa, seus dados de saúde estão todos concentrados num único lugar. Você vê o que o seu médico escreve naquele papelzinho, né? Quando você vai na consulta, às vezes ele está lá escrevendo, você nem sabe, né? Todo mundo diz letra de médico. Ali, o seu registro médico está disponível. E você, como cidadão, define se você quer que os seus médicos vejam, se você quer que os médicos vejam uma parte daquilo, você define, de novo, o controle é do cidadão. Agora, existe um benefício imenso de você abrir os seus dados médicos. A gente viu na Estônia agora que, se você, por exemplo, tem um acidente, a ambulância tem que correr para te socorrer, eles já vão acessando os seus dados médicos e já podem entender, né, quais são os seus antecedentes né, médicos, o que ele precisa fazer, se você é uma pessoa, se você é diabético, se você tem tendência a ter alguma coisa, né, no coração, o médico que vai te receber. Agora, você pode decidir que você não quer compartilhar, e aí ele vai te tratar como ele te trataria sem saber seus dados. Então, eu acho que a grande coisa bacana da Estônia é que eles começaram isso, primeiro com o cidadão na cabeça, né, então, simplificando. Não existe, foi interessante, a gente falou sobre comprovante de residência. Comprovante de residência, o que é isso? Porque ali tem uma lei que o seu dado está apenas num lugar, apenas uma vez. Então, se o seu dado está lá no departamento em que tem o seu endereço, é dali que eles vão buscar esse endereço. Você nunca mais precisa dizer seu endereço, e se você mudar de endereço, você vai comunicar aquele departamento. Então, seu endereço está comunicado para toda, né, para quem quer que vai usar os seus serviços, precise dos seus dados para executar algum serviço. Então, pensa, para abrir uma conta de banco, o banco fala, posso acessar tais dados seus? Você fala assim, pronto, abriu a conta de banco. Acho que tem essa coisa muito da facilidade de ter o cidadão no centro. Acho que a segunda coisa que existe é essa transparência que eu estou te dizendo, então o controle é do cidadão, e o cidadão sabe quem ouviu os dados dele, quem não viu, é quase como, né, como uma conta corrente, que a gente entra lá para ver se o dinheiro ainda está lá, é isso, quem acessou meus dados, que tipo de dado que as pessoas acessaram. E eu acho que, para mim, o que ficou mais... que foi mais incrível é ver o impacto no longo prazo que isso teve na sociedade e na economia. Quando a Estônia começou isso, há 30 anos atrás, eles estavam saindo, foi a época da independência da União Soviética. Era um país pobre, era um país que a renda per capita estava super baixa, era um país com escassez de tudo. E hoje, depois de 30 anos, o PIB per capita, né, o quanto as pessoas ganham, cada uma das, né, a economia dividida pelo valor de pessoas, é quase 10 vezes maior do que 30 anos atrás. Então, isso significa que melhorou a vida de muitas pessoas. Então, as pessoas são... É um país menos burocrático, é um país mais digital, é um país que a economia melhorou,
a educação, e com um governo que não tem burocracia, e uma sociedade que não tem burocracia, sobra dinheiro para muita coisa. Então, por exemplo, a licença maternidade ou paternidade. Lá, o casal pode escolher quem é que vai ficar 1 ano e meio afastado, recebendo o salário. Mas isso existe, né? Existe porque o dinheiro está sendo usado para isso, e não para a burocracia. As crianças, teve um impacto gigantesco na educação. As crianças estudam computação, né, desde pequenininhas. Elas não sabem nem ler ainda, elas já têm aula de Lego. E depois elas começam a aprender programação com 6 anos de idade. Então, o que fez isso? A Estônia tem um dos maiores pessoas técnicas, tecnológicas do mundo. E isso faz com que essa economia rode. Eles são tem o maior número de startups por cidadãos, né, na Europa. Enfim, é muito interessante ver, e a gente fala, há esperança, né? Uma sociedade digital pode trazer muita inclusão, muita coisa boa para a sociedade, e a única que quer ser parte dessa solução. Legal. Muitas vezes a gente vai preencher um cadastro e alguém fala assim, mas você vai entregar seus dados para a empresa? Geralmente eu respondo, putz, mas nem sei quem tem os dados ou não, né? Uma empresa a mais, uma empresa a menos que vai ter esses dados não vai mudar nada. Então, essa ideia de ter uma coisa toda num lugar só ajuda bastante, né? Até para a gente saber quem acessou os nossos dados também, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Gabi para falar sobre os desafios do marketing moderno e por que ela trocou uma carreira de mais de 20 anos em multinacionais por uma startup num momento tão diferente da nossa sociedade, né? Valeu, obrigado, a gente volta já. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: o Cléo morreu, a Mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama UOL Esporte Histórias. Nessa 3ª temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violências que você vê em ônibus, em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tem torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Gabriela Onofre, que é CMO da Único EdTech. Gabi, você atuou mais de 20 anos, né, na P&G, depois você ficou um tempo na Johnson & Johnson, são 2 multinacionais gigantes, né, com oportunidades de crescimento pessoal, profissional, né? Como que foi a decisão de trocar essa carreira consolidada pelo desafio de atuar numa startup de tecnologia? Olha, Renato, a P&G foi uma grande escola de marketing. Acho que eu aprendi tudo que eu sei lá, e como você falou, fiquei quase 20 anos, mas ao mesmo tempo foi uma grande escola de negócio, e eu vivi lá esse crescimento acelerado de uma empresa. Nos últimos 5 anos que eu tive lá, a gente dobrou o tamanho da subsidiária e nos tornamos a maior subsidiária da América Latina. Quando eu entrei, a P&G, apesar de ser uma grande empresa multinacional, com sede nos Estados Unidos, o Brasil ainda era pequenininho. Então, eu vivi esse crescimento e eu queria reviver esse crescimento, né? E aqui no mundo das startups ele existe. Quando eu fui para a Johnson, acho que a minha decisão era muito mais para aprender uma nova cultura e também para reviver, ter esse desafio de fazer um turnaround, né? Trazer de volta uma marca muito, muito querida, mas que estava envelhecendo, para o mundo novo. Então, eu fui diretora global de Sempre Livre, que é uma marca super amada, né, da minha geração, mas que ela estava perdendo a conexão. E eu transformei, junto com o time que estava comigo na Johnson, numa marca mais moderna, digital. Nós fizemos parceria com startups, inclusive, porque a gente era muito mais do que uma marca de absorvente, a gente foi uma marca de cuidado feminino. Então, nós lançamos uma calcinha, né, absorvente reutilizável, que é o que a geração hoje quer, sobre a marca Sempre Livre, junto com uma parceria com uma startup que é a Pentes. Então,
Eu acho que toda essas novas possibilidades que eu também vi, à medida que eu gerenciei esse turnaround aí de Sempre Livre, eu falei, eu quero viver isso. Eu quero viver esse mundo das startups. Eu sempre digo que eu falei, eu não quero virar a velha do marketing, eu prefiro ser a velha da startup. Então, eu falei, cara, eu preciso aprender tudo de novo. Eu preciso o mundo é cada vez mais tecnológico e eu trabalhei a vida inteira com meios de consumo. Não que a tecnologia não esteja presente nas empresas de consumo, ela está. Mas eu pensei, se eu trabalho direto com a tecnologia, eu vou estar aprendendo sobre o futuro. Eu preciso continuar aprendendo, né? Acho que todos nós precisamos continuar aprendendo. E eu falei, por que não colocar a minha carreira à disposição desse aprendizado? E foi isso que eu fiz quando eu vim para a Único. Eu decidi que eu ia aprender e eu ia poder aportar tudo que eu tinha aprendido com essas grandes empresas. E como foi quando você chegou em casa e contou que ia trocar de uma empresa multinacional por uma startup que você, às vezes, tem dificuldade de explicar o que é para sua mãe, para uma tia, Exato. Né? Ninguém entende o que é. Você fala assim, nossa, filho, você vai trocar a P&G por uma startup, que eu não sei nem o que é startup. Como foi esse momento, essa decisão? Olha, realmente teve essa conversa familiar. E eu posso te dizer que é sempre dar um frio na barriga. Deu um frio na barriga em mim, deu um frio na barriga do meu marido, né? Mas eu vou te dizer, eu tenho 2 filhos adolescentes. O frio na barriga para eles não foi o mesmo, né? E eu explicava, mas o que faz essa empresa? Eu falei, ela faz identificação. Eu falei, sabe quando a gente abre o celular e vem aquela coisa que a gente vê a carinha? Aí a minha filha falava assim, o Face ID? Eu falei, o Face ID. E ela falava, mãe, mas você vai trabalhar no Face ID? Você fala de um jeito tão, né, com vibração nos olhos. Então, todo aquele meu medo racional e tal, trocar o quentinho das grandes corporações pelo incerto da startup, para eles, para os meus filhos, parecia uma coisa natural. Então, quando eu entendi aquilo, eu falei, bom, isso quer dizer que eu estou no caminho certo. Lógico, eu acho que teve essa conversa de dizer, ok, qual é o tamanho do risco? Porque quando eu entrei na Único, é legal falar, agora nós somos um unicórnio, um dos 20 e poucos unicórnios do Brasil, mas ela era mais uma das 20 mil startups do Brasil. Né? Mas eu vi muita coragem nos empreendedores, nos fundadores do Diego e do Paulinho. Eu vi uma vontade, um sonho grande. Eu vi essa referência da Estônia, então eu fui para a Estônia agora, mas logo que eu cheguei eu também fui para a Estônia, então foi a segunda vez. Eu vi que eles se abastecem no mundo. Eu vi que eles estavam cobertos de pessoas muito boas como advisors. Então, assim, existia um risco, mas era um risco menor. E eu achei que fazia muito sentido para a minha carreira, fazia muito sentido com tudo que eu tinha vivido. Eu sou uma pessoa que quero estar em empresas que crescem e que se desafiam. E posso te dizer que é maravilhoso estar num lugar onde a gente erra, rápido, aprende, muda o curso, mas faz muito. Isso me deu uma energia, me rejuvenesceu. Você comentou de se tornar a velha das startups, né? A velha da startup, né? Nesse caso. Tem muita gente mudando de carreira, né? Alguns mais antigos, né? Não são os velhos, mais antigos do marketing, eles estão mudando de carreira, encarando esses novos desafios de aprender, né? É um momento de frio na barriga que tem muito a ver com o momento que a gente vive de pandemia, né? A gente está há 2 anos na pandemia, não sabe quando vai terminar, porque a cada momento que a gente vai melhorar, mais a gente vai para a rua e mais gente fica doente, apesar de que as mortes diminuíram muito, mas ninguém quer ficar doente, né? Porque a gente não sabe o que isso pode se tornar depois, né? Você acha que esse momento de pandemia, né, de ressignificar algumas coisas, tem muito a ver com esse momento do marketing, de profissionais mais antigos trocarem de carreira, né, olharem para novas carreiras nas empresas também? Eu acho que o que a pandemia nos trouxe foi vários questionamentos. Será que o que eu estou fazendo com o meu dia a dia é o que eu gostaria de estar fazendo? Será que eu continuo aprendendo? Né? Eu acho que são os questionamentos que eu tive lá atrás. Né? Essa minha decisão foi antes até da pandemia. Eu cheguei aqui em 2019.
Mas mesmo assim, eu acho que a pandemia fez com que a gente tivesse essas reflexões. Acho que a outra coisa é, nós como cidadãos, como pessoas, estamos vivendo a transformação digital. Acho que a pandemia ficou mais clara, mas a gente já estava vivendo isso. Né? Quantos de nós já não... Nem sei onde tem um ponto de táxi perto da minha casa. Eu peço pelo aplicativo, né? Eu preciso ir para algum lugar, eu peço no aplicativo. Não estou a fim de cozinhar, ou um filho quer comer japonês e outro quer comer árabe, eu peço no aplicativo. Né? Eu não sei, né? Assim, eu quero as compras do dia a dia que são chatas de carregar, eu peço no delivery. Eu preciso de uma cerveja gelada, eu peço no delivery. Então, a gente como pessoa, isso acontece muito com os profissionais de marketing, né? Nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Lógico, a pandemia acelerou. É que muitas vezes a gente separa a pessoa do profissional de marketing. Gente, isso não existe. E não existe cada vez mais. Acho que a pandemia pôs tudo junto, misturado, e aí ficou bem claro. Então, acho que sim, dá um frio na barriga. Às vezes parece muito que a grande corporação é o certo e você está trocando pelo incerto da startup, mas a verdade é que nada é certo. Tudo é incerto. Se a gente realiza isso, né, que a única certeza é que vai mudar, então você vai ter menos preocupação na mudança. Acho que você vai conseguir ser mais fiel ao que você sabe fazer, ao que você gosta de fazer, ao que você quer aprender. A gente vai mudar muitas vezes de carreira. Nós vamos viver muito mais do que, né, nos nossos pais. Então, acho que vale essa reflexão. Legal. Você muda de carreira desde a época da faculdade, né? Você é formada em engenharia de alimentos, né? Já é uma carreira diferente, né? Você fez faculdade na Unicamp. Como que você foi parar no marketing, né? A gente, inclusive, tem mais de 100 episódios aqui no programa e tem muito VP de marketing que é engenheiro, tem muito VP de marketing que é economista, que são áreas que, teoricamente, são exatas, não são humanas, né? Como que foi essa mudança de carreira desde o começo, né? De quando você fazia faculdade? Olha, eu acho que eu fui para a engenharia porque eu sempre gostei de saber o porquê do porquê do porquê, né? E eu acho que a facilidade do pensamento lógico e matemático, que hoje a gente usa tanto no marketing, que a gente tem que entender o que está acontecendo, olhar os dados, acho que sempre esse pensamento lógico sempre foi super importante, bolar uma estratégia, entender cenários. Agora a gente tem mais dados, né? Então, acho que é por isso que tem mais engenheiros na carreira. Mas no meu caso, eu acho que eu caí no marketing porque eu sou muito curiosa. Então, acho que isso também é uma outra característica de quem trabalha na área. Então, eu estava lá na Unicamp, fiz iniciação científica, tipo um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Falei, gente, isso aqui não é para mim, eu ir ao laboratório sozinhas, não. Aí eu falei, o que mais tem para fazer aqui? Empresa júnior. Que legal. Entrei, virei assistente de marketing, daí no ano seguinte me candidatei, virei diretora de marketing. Bom, a coisa mais legal que eu fiz na faculdade foi a empresa júnior. E eu falei, gente, eu quero ser de marketing, como é que eu faço? Acho que eu escolhi a carreira errada. E aí, a verdade é que eu fui fazer um estágio no México, numa empresa que fazia guacamole, fui para trabalhar em qualidade. Quando cheguei lá, eu estava na área comercial com os meus clientes de França, Nova Zelândia. Eu falei, gente, meu negócio é na área comercial mesmo. Voltei, consegui um estágio na Sadia. A Sadia estava trazendo gente da área técnica para falar, né, com a turma de marketing. Falei, não, é aqui mesmo que eu quero. Mas, terminando o estágio, a Procter me chamou, a P&G me chamou, e a P&G sempre foi uma grande escola de marketing. Eu falei, gente, eu não sou marqueteira, eu vou para lá, eles vão me ensinar, quem sabe depois eu vou para outro lugar. E nunca imaginei que eu ia ficar 18 anos na P&G, porque eu tive, né, eles me ensinaram, me deram milhões de oportunidades, eu tive muitos empregos diferentes, então fui muito feliz durante muito tempo, e virei realmente marqueteira. Mas sou engenheira também, ainda lá no como. Na melhor definição da palavra, né? Eu queria um pouco dessa sua visão de executiva global de marketing, né? Hoje a gente vê que a relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo cresceu muito, né? Todas as marcas têm que ter uma área específica que lide com criadores de conteúdo, né? Não dá para viver hoje no marketing sem. Como que você tem visto que as empresas trabalham isso, né? Hoje é muito perigoso atrelar a marca
que tem uma super história, a uma pessoa que está ali, que é suscetível a erro, que pode ser cancelada pela internet em um dia, né? Como que você vê essa união ainda maior entre as marcas e as pessoas, né? Porque são criadores de conteúdo, algumas são empresas, mas elas não deixam de ser pessoas, né? Como que você vê isso para o futuro? Ainda mais com a Único, né? Lidando com esse acesso, com essa questão toda digital, né, das pessoas. Eu acho que os influenciadores estão cada vez mais na nossa vida e eles estão cada vez mais. A gente escolhe quais que têm relevância para a gente. Então, eu acho que não mudou. Eu trabalhei muito com influenciadores durante toda a minha vida de construção de marca. Eu costumo dizer que, né, quando a gente começou as influenciadoras lá em Pantene em 2010, nem existia agência de influenciadora, a gente que tinha que ir atrás, elas estavam começando. Mas por quê? Por que a gente escolheu? Porque eram pessoas que tinham relação com aquele universo, eram pessoas confiáveis. Isso precisa continuar acontecendo. O que eu acho o que eu sinto que está acontecendo no mercado é que cada vez mais essa relação é de médio e longo prazo e é uma relação cada vez mais verdadeira. Eu acho que onde as marcas se perdem é quando essa relação não é verdadeira. Né? Os influenciadores têm que acreditar naquela marca, os influenciadores tem que viver os valores daquela marca e tá tudo bem, né? Assim, não é porque o cara tem muita, né? Aquele influenciador tem muito alcance, aquilo é suficiente. Não, acho que o que está acontecendo é que cada vez mais tem que ser real para os valores da marca e para o que ela acredita, para o que ela quer construir. E eu acho que é a mesma coisa, o risco que a marca tem também é um risco que o influenciador tem. O influenciador também é uma marca, vamos lembrar isso. Né? Então, eu acho que essa relação vai ser cada vez mais genuína. Eu acho que os marqueteiros vão conseguir construir marcas através dos influenciadores se essa relação for genuína. E tem erro, porque as pessoas erram, as marcas erram. Para mim, eu acho que a melhor coisa não é não trabalhar com influenciadores, e sim trabalhar em cima da verdade, e quando tiver um erro, falar a verdade, ser transparente com o seu público. As pessoas querem ver que ali do outro lado existe vida. Eu costumo dizer assim, gente, não é porque é uma marca. Né? E é um pouco isso, a gente escolhe marcas porque essas marcas representam os nossos valores. A gente, como marqueteiro, não pode esquecer isso quando a gente decide. Influenciador é uma das decisões que a gente toma. Mas, para mim, essa relação ela tem que ser cada vez mais genuína, né, cada vez mais real e baseada em propósito. Legal, Gabi. Você falou de Sempre Live Paints, né? Eu queria que você me contasse uma outra campanha, uma outra ação de marketing que você teve envolvida nesse tempo todo de carreira. Você olha para trás e fala assim, putz, que orgulho de ter feito isso, que orgulho de ter participado dessa construção. Olha, eu acho que a campanha toda que a gente fez do Sempre Livre é uma campanha de muito orgulho. Por quê? É uma marca que foi construída através desse cuidado com as mulheres e com a saúde feminina. Né? Quando a Johnson's ensinou todas as nossas, né, a geração da minha mãe, o que era usar mods. Então, sempre foi uma relação de educação, de cuidado, de eu entendo disso e vou te ajudar. E para mim, o que aconteceu foi que a marca estava se perdendo, né, foi ficando muito mais funcional e foi perdendo essa capacidade de emoção e ser genuína com o que ela é. Então, acho que para mim, eu gosto muito de tudo que a gente fez com o Sempre Livre, porque, primeiro, a gente foi resgatar o que Sempre Livre era. Eu não inventei nada, né? A gente só destilou. A segunda coisa foi a gente entender a gente precisava voltar a tocar nos pontos que são cruciais. Uma marca, para ser relevante, ela precisa ser culturalmente relevante. E menstruação pode ter passado várias décadas, desde que, né, o primeiro mods, mas ainda existe muito tabu na sociedade. E a gente decidiu atacar esse tabu e dizer, gente, menstruação é uma coisa normal, eu estou aqui se você precisar, vou te ajudar. Olha, pais e mães, vocês precisam fazer parte dessa relação. Olha, nós inventamos lá atrás o líquido azul e a gente sabe que ninguém menstrua azul, então é por isso que nós estamos agora colocando vermelho, porque é sangue que a gente menstrua, e menstruação é normal. Eu lembro quando a gente pôs isso
né, a campanha no ar, as meninas falavam, gente, finalmente alguém descobriu que eu não sou uma Smurfette. Que é muito isso, entendeu? Era relevante. Então, eu acho que para mim foi, primeiro, porque a gente foi culturalmente relevante, segundo, que a gente foi muito fiel ao propósito. A gente conseguiu fazer isso de uma maneira 100% digital, com as influenciadoras, com o mundo digital, com muito conteúdo, até documentários sobre menstruação a gente fez. E por que eu fico muito orgulhosa com isso? Porque internamente também não foi uma campanha fácil. A gente começou no Brasil, depois foi para a África do Sul, depois foi para as Filipinas. O último país dos grandes países a adotar a campanha foi a Índia. E a Índia, mesmo o nosso time interno tinha receio. E o que aconteceu? Eu fiquei tão feliz, eu quase chorei quando, no ano passado, eu vi uma campanha da Índia, de Sempre Livre, dos pais falando com as meninas. Falei, gente, a gente mudou o mindset da organização, a gente mudou o mindset cultural, a gente está falando com pais indianos para que eles falem com as suas filhas sobre menstruação, isso é maravilhoso. A gente está melhorando a sociedade, então é por isso que eu tenho muito orgulho dessa campanha, porque é uma campanha que toca em coisas que são relevantes para as meninas, relevantes culturalmente, e tudo isso que a gente fez depois, né? A calcinha é uma coisa relevante para a geração atual. A gente estava preocupado, a gente está fazendo um produto de proteção e como é que a gente deixa menos impacto? Elas estão achando outras alternativas. Isso não quer dizer que eu não sou necessariamente uma marca de absorvente, eu sou uma marca de cuidado feminino, eu posso ter outras formas. Talvez eu não saiba fazer isso, mas tem gente que sabe, então vamos lá atrás delas. Então, acho que para mim foi muito orgulho de ver que a gente conseguiu transformar tanto internamente na empresa quanto a sociedade. É muito legal que a gente deixa um legado assim para trás. Legal, e tem essa questão também de falar de saúde, né? A gente viu na pandemia que muitas empresas que sequer têm a ver com áreas médicas ou de saúde mudaram sua forma de atingir, de alcançar o consumidor, né? De forma mais empática. E essas empresas também acabaram se destacando, né? Quem ficou com muito medo no começo da pandemia acabou ficando para trás, né? A gente pôde perceber que quem foi lá, abriu as portas, criou alternativas, ofereceu suas fábricas para mudar, deixou de produzir fabricar um produto para fabricar outro, para ajudar a sociedade, acabou se tornando mais empática, acabou tendo destaque agora, nesse momento que a gente talvez esteja saindo da pandemia, né? E é isso mesmo, porque as pessoas querem ver que tem outras pessoas ali por trás, né? A gente aqui na Único, quando a pandemia começou, nós colocamos essa ferramenta de admissão digital à disposição de todos os hospitais, porque eles precisavam contratar muita gente de saúde de um dia para o outro, e não tinha capacidade, né? Não tinha, e a gente disponibilizou de graça, isso foi maravilhoso, deu um gás no nosso time interno, porque a gente nunca acha que a tecnologia pode ajudar numa hora dessas, né? Porque eu não tenho uma fábrica, porque eu não estou produzindo álcool gel, ou porque eu não sou uma empresa de logística. E a gente falou, não, gente, com a tecnologia nós estamos conseguindo mudar esse cenário. Porque, de novo, são pessoas que trabalham nas empresas, e elas estão trabalhando para pessoas, né? Então, acho que isso que é muito bacana, de você resgatar o propósito e relembrar o porquê que você está fazendo aquilo. É legal. Gabi, obrigado pelo tempo. É legal entender um pouco mais sobre esses assuntos que abordam tecnologia, inovação, mas que no fim das contas tem tudo a ver com marketing, porque eles tratam de pessoas especificamente, né? É isso aí. Valeu, gente. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 115 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e também sobre inovação e tecnologia. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo. E coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
Qual?